e a circulação sistêmica, principalmente a diferença de pressão, que é pelo menos 6 vezes menor que na circulação sistêmica, que em média é de 20, que é de 20 por 8. Isso porque a resistência vascular pulmonar é bem inferior que a resistência vascular sistêmica, então não há necessidade de grandes níveis pressóricos para a manutenção do débito. Aqui é como se dá o cálculo da pressão pulmonar média, que é dado através de vários fatores, como o débito cardíaco, a resistência vascular periférica, a resistência arterial pulmonar média e a resistência pulmonar venosa média. E diferentes alterações nesses componentes podem implicar no aumento da pressão arterial pulmonar, como algumas alterações do débito cardíaco, como comunicação entre os dois lados do coração e presença de remanescentes da circulação fetal, como a permanência do ducto arterioso. Na resistência vascular pulmonar, fatores como vasculopatias, collagenopatias, tromboembolismo pulmonar e doenças obstrutivas crônicas podem contribuir, e através da pressão pulmonar venosa, a cardiopatias esquerdas e doenças valvares relacionadas à mitral e à válvula aórtica podem provocar também, através aumento da pressão através do aumento de pressão venosa pulmonar. A classificação clínica da hipertensão pulmonar se dá através de, principalmente, dos mecanismos patológicos que vão causar. Por exemplo, a hipertensão arterial pulmonar geralmente vai ser decorrente de fatores que provocam diminuição no lumen dos vasos ou redução dos mesmos, que pode ser idiopática, desconhecida, lembrar do fenômeno de Raynaud, que é um vasoespasmo que ocorre nos vasos pulmonares e faz com que ocorra aumento de pressão, pode ser uma causa hereditária, lembrar das colagenoses, que são algumas doenças reumatoides, chantes congênitos, HIV e outras drogas. Lembrar de doenças veno-oclusivas pulmonares, hemangiomas, e lembrar também que a hipertensão pulmonar é muito comum em recém-nascidos que não tiveram a maturação pulmonar completa, que vai gerar uma maior resistência para o coração. A hipertensão pulmonar também pode estar relacionada à doença cardíaca esquerda, na qual a parte esquerda do coração não vai conseguir impulsionar todo o sangue que vem das veias pulmonares e vai gerar uma congestão e aumento da circulação e aumento do sangue nessa região e aumento da pressão. Pode também ser causada por doenças pulmonares ou hipoxêmicas, que nada mais é do que algumas pneumopatias que estão relacionadas à destruição do parênquima pulmonar, que vai gerar hipoxemia e aumento da resistência vascular pulmonar. Também pode estar relacionada a doenças tromboembólicas ou embólicas crônicas, como no caso de uma TEP, a presença de algum tumor ou até mesmo parasitas, lembrar principalmente da esquistossomose. Ou pode ser através de mecanismos multifatoriais desconhecidos, como a sarcoidose, a estiocitose 10, ou a compressão extrínseca dos vasos pulmonares. As manifestações clínicas da hipertensão pulmonar. Esse é um grande desafio para o diagnóstico dessa patologia, pois a clínica desses pacientes é bastante inespecífica e pode ser confundida com diversas outras patologias. Geralmente, nas fases iniciais, o paciente vai cursar apenas geralmente com dispneia, fraqueza, fadiga, muitas vezes relacionadas apenas ao esforço físico. Contudo, com o agravamento da patologia, sintomas como síncope, dor precordial e angina também podem surgir. A dor precordial geralmente vai ser de caráter constrictiva e vai ser muito relacionada ao alargamento dos vasos do tronco pulmonar
e vão estar comprimindo o músculo cardíaco. E essa compressão também pode provocar compressão da artéria coronária esquerda, principalmente, e provocar até isquemia cardíaca e uma dor tipo angina, que não vai ser, que pode ser diferenciada do infarto agudo do miocárdio, que não vai ser revertido com o uso de nitrato. Aqui eu vou falar sobre a classificação funcional da hipertensão pulmonar. Na classe 1, o paciente vai ser praticamente assintomático, não vai haver nem limitações da atividade física. Na classe 2, o paciente praticamente não vai ter nenhuma limitação quando eles têm repouso, apenas em algumas atividades físicas mais fortes, digamos, né? Que vai apresentar sintomas relativamente leves, como fadiga e dispneia, ou pré-síncope. Na classe 3, os pacientes se encontram confortavelmente em repouso, contudo, com atividades físicas relativamente leves, eles já cursam com alguns sintomas, como dispneia, fadiga, dor torácica ou quase síncope. Já na classe 4, os pacientes são sintomáticos mesmo em condições de repouso. E esses sintomas são bem agravados quando o paciente faz qualquer atividade física, até mesmo atividades físicas mais simples, como atividades cotidianas, como tomar banho, como se alimentar, uma caminhada leve. Os pacientes são altamente limitados nessa classe. E ela está muito relacionada também com a falência da área cardíaca direita, na qual o músculo cardíaco já se modificou, já houve dilatação do ventrículo direito, e geralmente ela também já cursa com insuficiência mitral, principalmente devido à ineficiência dos músculos papilares que foram afastados conforme essa modificação cardíaca e alargamento do anel mitral, que vai haver também regurgitação e até algumas alterações congestivas que estão muito relacionadas a edema, distensão de jugular e tal. No exame físico, a gente pode identificar muitas alterações que a gente pode identificar, que também são muito inespecíficas, como, por exemplo, a turgência de jugular, a dispneia, o edema periférico. Na ausculta, a gente pode identificar a segunda bulha, a hiperfonese de segunda bulha no foco pulmonar, que é bastante comum. Já o sopro de insuficiência pulmonar podem ser identificados apenas nos casos mais graves, assim como o desenvolvimento de ascite e hepatomegalia decorrente da cardiopatia congestiva que essa patologia pode provocar nos pacientes. Peraí, só um pouquinho, é que a minha internet... Peraí. Estão conseguindo me ouvir? Pronto, é que minha internet tinha caído, eu consegui voltar só agora. Em relação aqui aos exames, os exames complementares e o diagnóstico. Em relação à hipertensão pulmonar primária, a gente tem que ter ciência que ela vai ser diagnosticada através de exclusão. Então, a gente vai procurar causas cardíacas, causas pulmonares, e se a gente não conseguir encontrar, provavelmente é uma hipertensão pulmonar primária. Então, para conseguir me guiar nesses exames, todo paciente que vir a mim com dispneia que eu não consigo explicar por uma alteração cardíaca ou pulmonar que ele já exista, eu já vou buscar em alguns exames complementares, uma avaliação inicial dele, alguma outra causa, né? No caso, a gente pode pedir um hemograma, que vai ser encontrado uma eritrocitose, anemia e trombocitopenia. Um raio-x de tórax em PA e perfil, um eletrocardiograma, uma espirometria, no caso para avaliar a função pulmonar do nosso paciente, um ecocardiograma e o cateterismo cardíaco, que vão ser essenciais. Pode passar. Em
relação à radiografia, nesse exame, quais são as principais alterações que vamos conseguir identificar em relação à hipertensão pulmonar? Como nas setas já estão indicando para a gente vai conseguir ter uma proeminência hilar, em que os vasos a artéria pulmonar ela vai estar bem dilatada, como a gente consegue ver na setinha preta. E também vai ter um abaulamento do segundo arco da aorta, que vai estar demonstrado aqui pela setinha branca. A gente pode também observar na periferia desse nosso pulmão que está tendo uma diminuição da trama vascular, né? Além disso, o ápice cardíaco, onde está essa bolinha preta, ele está meio que um pouquinho mais alto, formando um ângulo agudo ali com o diafragma. Isso vai ser um sinal de que o ventrículo direito, ele está maior. Ele está, sofreu uma, como se fosse, ele está aumentado. Pode passar. Em relação ao eletrocardiograma, doutora, se eu falar alguma coisa errada, pode me corrigir, fazendo favor, ou se eu esquecer de alguma coisa, tá? Em relação ao eletro, os achados são aqueles encontrados na sobrecarga ventricular direita e atrial direita. Aqui, a gente pode identificar, vamos pegar o D2 longo, que é mais fácil para a gente analisar. A gente vai analisar o ritmo. É um ritmo sinusal. Por quê? Porque tem uma onda P precedindo todo o complexo QRS. Além disso, a gente pode identificar que, em relação aos batimentos cardíacos, ele está com mais ou menos 100 batimentos cardíacos por minuto. Isso porque tem mais ou menos 3 quadradões em cada espaço entre uma onda R ou outra. Então, 100 batimentos por minuto. A gente pode identificar um desvio do eixo cardíaco para a direita. De que forma? A gente pode ver em D2 o complexo, que RS ele está predominantemente negativo. No AVF ele está positivo e no AVR ele está positivo também. Daí, se eu não me engano, isso quer dizer que o coração está desviado para a direita e para frente, demonstrando uma hipertensão pulmonar. Outros achados também, que pode ser também outras causas, mas uma das causas que causa o desvio do eixo cardíaco para a direita é a hipertensão pulmonar. Outros achados também que podem ser observados nesse eletro. Podemos ver ali em D2 que a onda P é uma onda P mais ampliada, né, que a gente chama de P pulmonar, em que isso indica para a gente uma sobrecarga do átrio direito. Podemos observar também o índice de mortes, que é essa... A gente pode ver aqui nas derivações precordiais, em D2 também, que o segmento ST ele está infrado e tem uma negatividade da onda T, que é esse índice de mortes, que ele identifica uma sobrecarga do ventrículo direito. Além disso, a gente também pode observar que há um bloqueio de ramo direito. De que forma? A gente pode ver que o complexo QRS, nas derivações precordiais, principalmente em V1, V2, V3, a gente pode ver que a onda R, ela está ampliada, ela está ficando um pouco maior, mais alta, né? Está amplificada. E em V6 e V5, em V6 principalmente, a onda S, ela está também um pouco mais ampliada. Isso quer dizer que está tendo um bloqueio de ramo direito. E o complexo QRS também ele está alargado. Ou seja, ele está com maior de 120 milissegundos, né? Que no caso tem mais de 3 quadradinhos ali no QRS. Então, essas são as principais alterações. Pode passar, é isso. No caso, sobre a espirometria, ela vai ser pedida para ver mais ou menos a função pulmonar desse meu paciente, para eu conseguir excluir causas pulmonares, como doença obstrutiva, como uma doença restritiva, que é uma fibrose pulmonar, né? No caso, a espirometria, normalmente nesses pacientes com hipertensão pulmonar, ela vai estar com os volumes pulmonares normais, ou alguma restrição bem leve, e a capacidade de difusão de monóxido de carbono geralmente vai estar reduzida, mas não vai ter outras alterações. A gente faz mesmo para tentar tirar alguma outra causa secundária. Pode passar. Em relação ao ecodoppler, o ecocardiograma com Doppler, ele vai ser o exame mais importante nessa avaliação nossa, desse paciente. Por quê? Que é através dele que a gente vai conseguir estimar a pressão arterial pulmonar sistólica. E, além disso, a gente vai conseguir determinar alguma causa cardiogênica, né, se tiver,
de uma hipertensão pulmonar secundária, né? Por exemplo, uma doença cardíaca congênita, alguma valvulopatia mitral, algo do gênero. No caso, os sinais do eco que vão nos mostrar uma sobrecarga ventricular direita vai ser o aumento da cavidade do ventrículo e dos átrios direitos, que vão estar aumentados, movimento paradoxal do septo interventricular na sístole em direção ao ventrículo esquerdo, né? Vai ter um abalamento do septo interventricular para a cavidade ventricular esquerda, né? Vai formar como se fosse um Dzinho, né? Que ele vai estar um pouco mais para o ventrículo esquerdo. Insuficiência de tricúspide e redução do tamanho da cavidade ventricular esquerda, pelo baixo débito cardíaco proveniente do ventrículo direito, né? Porque ele está sobrecarregado. O Doppler, ele também é capaz de estimar se essa minha hipertensão pulmonar, ela é provável, não provável ou possível. Isso de acordo com a pressão sistólica arterial pulmonar. Isso se ela tiver maior do que 50 e a velocidade média tiver maior do que 3,4, quer dizer que provavelmente é uma hipertensão pulmonar. Não provável é uma pressão arterial sistólica pulmonar abaixo ou igual a 36 e a velocidade é menor ou igual a 2,8. E possível entre esses dois valores. Outras combinações, no caso. Sobre o cateterismo cardíaco. No caso, ele é um exame obrigatório que a gente vai ter que fazer, né? O cateterismo cardíaco direito, ele continua sendo padrão ouro no diagnóstico de hipertensão pulmonar, porque ele vai avaliar a gravidade da doença, determinar o prognóstico e resposta terapêutica. Como assim? No caso, a gente vai fazer, através dele, o teste de vasorreatividade. E a partir desse teste, ele vai nos guiar para o tratamento mais adequado para esse nosso paciente. No caso, esse teste de vasorreatividade, ele é feito com óxido nítrico, substâncias vasodilatadoras. E a gente vai ver a resposta do nosso paciente em relação a essa substância que a gente vai fazer com que ele seja exposto. Se tiver uma redução significativa da pressão arterial pulmonar, ou seja, mais de 10 milímetros de mercúrio, essa terapia, a terapia com bloqueadores do canais de cálcio, vai ser indicada. No caso, se a resposta for aumentada, a terapia continua, né? Porque ele está respondendo bem. Agora, se ele não tiver resposta, a gente vai ter que fazer uma terapia mais específica, né? Então, se a resposta do teste de vasorreatividade for negativo, ou a terapia com os bloqueadores de canais de cálcio também não der resposta, a gente vai ter que ir através das classes funcionais, né? Que é a classe de Meehan. Se ele for 1 ou 2, a gente vai utilizar alguns medicamentos, como o sildenafil, que é o famoso Viagra, Bosentan e o Iloprost. Daí, se ele não tiver resposta, a gente vai para o próximo medicamento, né? Que é o opoprosterenol. Acho que é isso. E se ainda assim, nosso paciente for refratário à resposta, ele for de classe 4, estiver com sintomas, a gente vai pensar mais no transplante pulmonar. Pode passar. Outros exames que nós podemos fazer. Como eu disse, como a hipertensão por diagnóstico de exclusão, então temos que excluir outras causas. Podemos fazer a cintilografia pulmonar, ventilação perfusão, em que o principal objetivo dela é excluir tromboembolismo pulmonar, como a gente pode ver nas duas imagens, em que a figura do nosso lado esquerdo, a primeira, você pode ver que tem como se fosse ela está bem difusa, os defeitos da captação está bem difuso. Então, é mais provável que seja uma hipertensão pulmonar. Agora, do outro lado, a gente pode ver que pega um segmento todo do nosso pulmão. Então, é mais provável que seja uma TEP, porque a TEP, ela pega um segmento, um lobo, ela pega uma parte, não difusamente, sim uma parte localizada. E também podemos fazer os exames laboratoriais, né, para descartar outras causas. Anti-HIV, 1 e 2, teste de função hepática, fator reumatoide, fator anti-RO e anti-LA. Pode passar.
Aqui, para ficar mais fácil na questão do diagnóstico, é interessante a gente seguir um algoritmo de diagnóstico para avaliar as possíveis causas de hipertensão pulmonar secundária, né? Porque é mais comum uma hipertensão pulmonar secundária. Então, primeiramente, o que a gente tem que pensar no ecocardiograma. Só que antes de realizar o eco, é interessante a gente realizar uma radiografia de tórax. E nessa radiografia, se vier para a gente um infiltrado intersticial difuso, a gente já vai pensar que pode ser uma pneumopatia intersticial difusa ou uma síndrome de congestão pulmonar crônica. Então, não é uma hipertensão pulmonar. Se vier um campo limpo, pulmonar limpo, a gente vai fazer a prova de função respiratória, a gasometria. Se ela vier com um distúrbio mais restritivo, a gente vai pensar mais na pneumopatia intersticial difusa. Se vier padrão obstrutivo, DPOC, com uma hipertensão secundária. Agora, se vier normal, a gente vai pensar numa cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão, que é para excluir TEP, né? Pode passar. Então, pode ser feita a cintilo ou a angiografia também pode ser feito, mas as duas com o mesmo propósito, para tentar excluir o tromboembolismo, né? Então, não é tromboembolismo? Ah, então pode ser uma hipertensão pulmonar primária. E vamos para o cateterismo, que é para excluir as causas cardíacas, né? Então, a gente vai descartar as causas ocultas de hipertensão arterial pulmonar secundária, como as valvulopatias, disfunção ventricular esquerda e os shunts intracardíacos direito e esquerdo. Não detectando esses exames, não detectei nada de alteração, descartei tudo, então é uma hipertensão arterial pulmonar primária. Pode passar. Em relação ao tratamento e o prognóstico, antes de iniciar o nosso tratamento com o paciente, é interessante a gente classificar eles na classe funcional de NIRA, né? Então, de acordo com os sintomas. Então, classificação 1, não alimentação física, cansaços ou grandes esforços, ergonometria mais de 6 metros. 2, a alimentação é a mais leve, cansaço aos moderados esforços e ergonometria 4 a 6 metros. 3, alimentação física moderada, tem dispneia aos pequenos esforços, ergonometria menor do que 4 metros. Classificação quarta, né, o 4. Limitação física grave, sintomas em repouso e aos mínimos esforços, então ele não tolera ergonometria. Em relação à sobrevida desses pacientes, a gente pode perceber que quando está na classificação 2 e 3, a sobrevida dele é mais ou menos de 3 anos e meio. Já a do quarto, a sobrevida é de 6 meses, então é bem grave. Pode passar. Aqui a gente pode observar a questão do prognóstico, né? Do melhor prognóstico ao pior prognóstico. E os critérios de cada um, né? A gente tem que pensar quem é o nosso paciente que vai estar no melhor prognóstico. É aquele paciente estável, que o risco vai ser bem menor do que 5% mortalidade ao ano. O risco intermediário vai ser um pouquinho maior, 10% o risco de mortalidade ao ano. E o pior prognóstico é aquele nosso paciente instável, né? Que é o classe 4 de funcionalidade, que a mortalidade dele vai ser superior a 10%. Os critérios de prognóstico, temos vários, eu vou citar alguns aqui. No caso, evidências clínicas de insuficiência ventricular direita. Vai estar presente só no pior prognóstico. Presente, pior prognóstico. Taxa de progressão da doença. Se a doença está progredindo muito rápido, pior prognóstico. Não está progredindo? Ótimo, melhor prognóstico. Lento, está ali no meio. Síncope, está presente? Então, pior prognóstico. Classe funcional, 1 e 2, melhor prognóstico, 3, risco intermediário e o 4, pior prognóstico. E temos também outros critérios ali nessa tabela. Pode passar. Em relação ao tratamento, né? Então, a gente pode perceber, depois que a gente classificou esse nosso paciente, a gente já vai começar a pensar no jeito de tratar ele. O tratamento, ele não é só medicamentoso, ele também tem outras coisas que vamos fazer com esse nosso paciente, que no caso é evitar atividades que exacerbam a doença, ou seja, atividades muito intensas, né, corridas muito intensas, ou algo do gênero. Evitar também tabagismo, grandes altitudes, gravidez, uso de simpático-miméticos,
tentar fazer com que essa doença não exacerbe. Em relação à hipertensão pulmonar idiopática familiar, que é a primária, nós temos que ter ideia que os medicamentos que vamos utilizar vão agir em uma dessas vias, né? Tem a via da endotelina, que os medicamentos utilizados vão ser o ambrisentina, bozentana e macitentan. O que vai ser mais utilizado é o bozentana. Via do óxido nítrico, vai ser os inibidores das fosfodiesterases, como o sildenafil, que é o Viagra. O via das prostaciclinas, que tem o epoprosteronol, selexipag, treprostinil. E também tem um outro, que é o iloprost, que eu falei no esqueminha, né? Que ele é o mais utilizado, ele é via inalatória, né? Também temos a hipertensão arterial pulmonar secundária, que no caso o tratamento vai ser o distúrbio subjacente, é o que está causando ela. Então, se é causa cardíaca ou pulmonar, enfim, eu tenho que tratar. Transplante de pulmão, naqueles meus pacientes refratários à terapia ou com sintomas muito graves que não consegue, que a gente não está conseguindo tratar. Então, é transplante pulmonar. Também pode ser feito transplante coração e pulmão ao mesmo tempo, né? Mas aí depende da gravidade do paciente. Tem a terapia adjuvante, que é a suplementação de oxigênio, diuréticos e anticoagulantes. Pode passar. Em relação ao tratamento com vasodilatadores, quando que eu vou indicar? No caso, eu vou indicar quando a resposta vasodilatadora for positiva, né? Que nem a gente viu. For acentuada, então eu posso usar. E quais são as doses? No caso, a dose média vai ser de nifedipina 120 a 240 miligramas ao dia, ou a amlodipina 20 a 40 miligramas por dia, de diltiazem 120 a 90 miligramas ao dia. Pode passar. Em relação à terapia específica, né, que são os outros das três vias, né? Que no caso a gente só vai indicar para pacientes sintomáticos no qual a resposta vasodilatadora foi negativa ou foi positiva e o paciente não conseguiu responder ao tratamento, né? Então eu vou utilizar os análogos das prostaciclina, que é o epoprostenol, só que no caso a gente usa mais o iloprost. Os inibidores da fosfodiesterase, que é o Viagra, e os antagonistas do receptor de endotelina, que é o Bonzentan. E em relação às doses, o de primeira linha para ser utilizado é o Bozentana. Ele é via oral. No início a gente utiliza 62,5 miligramas 2 vezes ao dia, por 2 a 4 semanas. E após o controle das enzimas hepáticas e dependendo do peso do nosso paciente, a gente vai progredir essa dose para a gente vai fazer com que essa dose aumente para 125 miligramas 2 vezes ao dia. E a segunda linha é o sildenafil, que é em via oral, que vai variar de 25 a 65 miligramas 3 vezes ao dia. Pode passar. Anticoagulantes, no caso o varfarin, né? Ele aumenta a sobrevida. Por que a gente vai utilizar para todo mundo os anticoagulantes? Porque os pacientes que possuem hipertensão pulmonar, ele tem um maior risco de ter trombose in situ. Isso é devido ao fluxo sanguíneo que ele fica muito parado e também aos estados de hipercoagulabilidade que é observado nesses pacientes. E a gente vai utilizar em doses baixas. Pode passar. Aqui basicamente é um resuminho, né, do que eu acabei de falar, que no caso, chegou um paciente sintomático, né, de hipertensão arterial pulmonar, vou fazer o tratamento convencional com anticoagulante, diurético, ofertar oxigênio, vou fazer o teste de vasorreatividade, né, se for positivo eu faço o uso de bloqueadores do canais de cálcio, né, se for uma boa resposta eu continuo com a terapia. Se não, eu vou tentar os outros medicamentos, né? Se a vasorreatividade for negativa, eu vou ver qual é a classe funcional desse meu paciente. Se ele for 2, eu vou fazer uma monoterapia oral. Se for classe funcional 3, é uma terapia mais combinada. E o 4 também é uma terapia combinada. E se não melhorar ou piorar o caso desses pacientes, eu vou considerar um transplante pulmonar para eles. Pode passar.
E aqui alguns pontos importantes da aula, né? Só para fechar. Então, o meu paciente que chegou com dispneia e não tem nenhuma doença cardíaca ou pulmonar para que explique essa dispneia. Vou suspeitar de hipertensão pulmonar. Vou fazer os exames, raio-x de tórax, função pulmonar, eletro, eco, com Doppler, e vou fazer o CAT para confirmar. Daí, de acordo com o grupo, né, de clínico, se for no grupo 1, que é o de hipertensão pulmonar idiopática, familiar, eu vou utilizar os vasodilatadores e se não for eficaz, dependendo da resposta do meu paciente, da classe funcional dele, vou considerar o transplante. Se for do grupo 2 ao 5, que já tem outras causas, como a hipertensão pulmonar secundária, eu vou controlar o distúrbio subjacente e vou tratar os sintomas. Pode passar. Daí aqui a gente só colocou para debater todo mundo, né, em relação às alterações. Isso são alguns exames que a doutora Suelen disponibilizou para a gente, e a gente resolveu utilizar eles para interagir com vocês e ver quais alterações vocês identificaram nesses exames. De cara, eu vejo uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. Pode ser decorrente de valvopatia, principalmente de insuficiência de mitral. Valvopatia também é uma causa de hipertensão arterial pulmonar. Então, de cara, assim, eu observo um aumento bem relevante da área cardíaca do ventrículo esquerdo. Correto. O ilho do hemitórax direito também está bem aumentado, né? Provavelmente decorrente da vasodilatação do tronco pulmonar. Oi, Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi aqui, estava dando uma lida aqui sobre edema agudo de pulmão. Em casos de hipertensão arterial pulmonar, também pode causar edema agudo de pulmão? Com certeza pode causar edema agudo de pulmão. É até mais comum do que o edema generalizado que acontece. Quando a hipertensão pulmonar é muito grande, o sangue que está nos vasos não consegue ir para frente totalmente. E muitas vezes essa força que o vaso exerce sobre as paredes dos vasos é inferior até que a pressão coloidosmótica e osmótica que mantém o sangue dentro os líquidos dentro do vaso, né, e faz com que eles saiam para dentro dos alvéolos e resulte em edema pulmonar. Beleza. Eu tenho uma pergunta. O senhor falou aí que o hilo está dilatado, ele aparece um pouquinho menos da sombra cardíaca na parte direita. Isso pode ser uma relação. Falhou o áudio. Eu não consegui compreender a pergunta. Pode repetir? Oi? Tá travando? Tá travando o áudio. Você pode repetir a pergunta, por favor? Então, você tinha falado que tinha diminuído, quer dizer, desculpa, você tinha aumentado o hilo pulmonar direito. Isso. Por causa desse aumento do hilo pulmonar direito, diminui também a marca cardíaca do hemitórax direito. Isso também é uma rotação do coração, não? Não é bem, é mais uma mudança conformacional do coração que vem ocorrendo com esse paciente, já que ele é um portador grave e crônico de hipertensão pulmonar, né? Acontece um remodelamento cardíaco que pode ter feito com que ele fosse mais para o lado direito do pulmão. Entendi. Aí também tem dilatação aórtica? Não é possível. Pode falar. Pode falar, desculpa. Eu não afirmaria ainda que tem uma dilatação aórtica, porque as estruturas cardíacas estão bem sobrepujadas nessa imagem. Mas é possível. Entendi. Obrigado.
Doutora Suelen, tem alguma consideração a mais a falar com relação a esse exame? Oi, dá para ouvir bem? Então, aqui no raio-x, o que a gente evidencia? Primeiro, você vai ver aqui o aumento do arco médio, que é onde você vai encontrar as veias pulmonares, né? Você vê que para o meio até o fim está mais denso, né? Tá tudo preto. Você não consegue ver a vascularização, ou seja, também a perca da vascularização até o final. Aqui vocês conseguem identificar. O que a gente identifica aqui? É um paciente que tem uma área cardíaca muito aumentada. Então, além de uma possível hipertensão pulmonar que esse paciente tem, ele já tem uma insuficiência cardíaca, apenas evidenciando o raio-x, porque você vê o tamanho da área cardíaca aumentada, né? O aumento no diâmetro dos ramos da artéria pulmonar é o principal foco aqui que a gente vê. Pode ter, sim, uma dilatação aqui do arco aórtico, mas como o Henrique falou, né, as áreas cardíacas estão sobrepostas, né? Acho que basicamente é o que fica da hipertensão pulmonar. Gente, eu posso fazer uma pergunta? Uhum. Nessas jornadas e tudo que eu assisti agora em julho, um palestrante, só que era da área de pediatria, ele explicou que quando tem muito a pneumonia de repetição, geralmente causa também hipertensão pulmonar. Eu queria saber se no adulto pode ter também pneumonia de repetição. O adulto, ele pode ter pneumonia de repetição, mas não que isso vá levar diretamente a uma hipertensão pulmonar. Porque o que a gente tem que pensar? A criança, o sistema da criança da pediatria é totalmente diferente do adulto, né? Porque ela tem um processo de cicatrização, um processo tromboembolítico um pouco mais acelerado que o adulto. Então, o que acontece? A gente tem que pensar na fisiopatologia da hipertensão pulmonar. Você vai ter uma diminuição da luz do vaso, que pode ser por uma lesão ou pela produção de fibrose de colágeno. Com isso, você vai ter o remodelamento. Então, imagina, como se fosse um corte, uma cicatriz. Você sempre está deformando, está machucando, aí você vai ter o processo cicatricial e vai aumentando, vai ficar com a cicatriz hipertrófica, vai ficar aumentando. E ali, aquele vaso, aquele tecido, ele vai acabar perdendo a sua função principal. Com isso, vai ficar menos resistente e pode dar a pneumonia de repetição. Na criança, no adulto não é muito comum a gente ver. O que a gente vê mais no adulto é a insuficiência cardíaca. Por quê? Porque o ventrículo direito, ele vai aumentando o seu volume, né? E vai ficar deficiente. E com isso vai gerar insuficiência e a hipertensão pulmonar. Não sei se eu fui meio clara. Meio difícil dar aula online. Não estou acostumada ainda. Não, tranquilo. Obrigada, eu entendi sim. Obrigada. Alguém tem mais algum adendo para fazer aí? Algum dos membros? Pode passar, tem mais uma imagem de um exame de eletro. Tá. Perdão. Antes, que a doutora também disponibilizou para a gente. Daí a gente gostaria de saber se algum corajoso, sabe, quer falar para a gente o que consegue ver de alteração nesse eletro. Então, em questão de alterações, é interessante a gente pegar o D2 longo, né? Que é mais fácil de analisar. Então, a gente pode observar, bater o olho, a gente consegue ver o quê? O padrão de Strange, que é o infra de ST e a inversão da onda T, né? Observando uma sobrecarga de ventrículo direito. Além disso, a gente consegue observar a onda P também, um pouquinho
diferente, né? Que ela não tá o montinho certinho, ela tá meio onduladinha em cima, identificando também uma sobrecarga atrial direita. Além disso, a gente pode ver uma progressão da onda S aqui nas derivações precordiais, em V2, V3, a gente pode ver que ela vai progredindo, ela vai aumentando a amplitude também. Mais alguma coisa, doutora? Acho que resumiu bem, né? Um bloqueio de ramo. Além disso, também tem desvio, né? Isso, desvio do eixo. Lembra sempre que a gente vai ter o desvio do eixo do eletrograma com o paciente com hipertensão pulmonar. O que é legal deixar para vocês é que, assim, o diagnóstico de hipertensão pulmonar não é um diagnóstico que você vai fazer na UPA, no pronto-socorro, né? Porque o paciente, ele vai chegar com uma dispneia de médio ou grandes esforços, pode chegar com uma angina, que é uma dor torácica, pode ter apresentado uma síncrope. Então, assim, se chega um paciente com dor torácica no teu pronto-socorro, a primeira hipótese na sua cabeça não vai ser de hipertensão pulmonar, mas vai ser de um IAM, mas vai ser de uma angina instável, algo assim. O paciente com hipertensão, o diagnóstico da hipertensão pulmonar é um diagnóstico que ele vai demorar um pouco, ele vai ser mais arrastado, ele vai ser no PSF, num posto, ou até mesmo uma internação do paciente. Ele vai piorar esses quadros de Seu áudio desligou. Oi, tá ouvindo agora? Sim. Oi, agora foi, né? Então, assim, é um paciente que ele vai ter uma intensificação dos sintomas de insuficiência cardíaca direita, né? Que vai ser aquela dor torácica, vai ser síncope, vai ter o edema periférico, vai ter uma dor abdominal por uma congestão hepática. Então, assim, esse paciente é um paciente que você provavelmente vai internar para poder fazer a investigação dele, da onde vem. E a gente tem que pensar que a hipertensão, a pulmonar, ela pode ser tanto pré-capilar quanto pós-capilar, ou seja, ela pode ser tanto de causa arterial como uma causa venosa. Como que a gente vai identificar isso? Nós vamos começar sempre para os exames mais básicos, como a Nathalie falou, que ela até colocou em ordem, basicamente. Você vai pedir os exames gerais no paciente, você vai pedir hemograma, raio-x, eletro, uma angiotomo. A cintilografia na prática clínica médica quase a gente não pede, porque não são todos os hospitais que têm esse recurso. É um exame muito caro. E geralmente a gente usa mais a angiotomo, que a angiotomo a gente vai identificar uma TEP, né, e também outras causas estruturais. Então, esse paciente, a gente vai internar esse paciente, vai solicitar todos os exames para fazer o rastreio e vamos pedir um eco transtorácico, né, com o Doppler. No eco transtorácico, o que a gente vai identificar? A gente vai identificar a pressão, que, se não me engano, acho que foi a Nathalie que falou, a PSAP e o VRT, que é a pressão sistólica da artéria pulmonar. Através dessa identificação da pressão, que vai ser sugestivo. É um paciente que pode ter uma hipertensão pulmonar? É um paciente sugestivo? Não, não é um paciente. Vamos procurar investigar outras causas. Depois que você faz o eco transtorácico, identifica algumas anomalias, vê que essa pressão, a PSAP, está alterada, a gente parte para o próximo passo, que é o CAT, que é o cateterismo. Eu não sei se todos vocês têm uma ideia, uma noção de como funciona o cateterismo, ou já viram, já estudaram isso. São vários períodos diferentes, né? Mas, assim, a princípio, o cateterismo, o que a gente faz? O que a gente coloca? É um transdutor que vai para uma veia, né? Geralmente, como a gente faz para a hipertensão pulmonar, a gente faz o cateterismo do coração direito, né?
entra geralmente pela subclávia, aí desce até a veia cava superior, vai para o átrio direito e para o ventrículo direito e vai para as veias pulmonares. Então, esse transdutor, ele vai identificar o quê? Ele vai identificar a pressão que está tendo na artéria pulmonar, né? Então, se essa pressão for elevada, como os meninos falaram, maior que 25 milímetros, é um sugestivo de hipertensão pulmonar. E ele também consegue identificar, através do mecanismo, se a pressão vem venosa também, né? Para identificar a insuficiência do ventrículo do coração esquerdo. No cateterismo, você também consegue fazer o teste com os vasodilatadores para ver se o paciente responde, né? Então, assim, é um paciente que você vai demandar tempo, vai internar ele, vai fazer todos os testes, e geralmente não é um paciente que vai ter só a hipertensão pulmonar, ele vai ter todo um conjunto, né, de doenças que vai acarretar a hipertensão. E o tratamento, como os meninos falaram, o tratamento, a princípio, no estágio 1 e 2, é acompanhamento clínico, né, no ambulatório, com um clínico geral ou com especialista. A partir do estágio 3, 4 e 5, já vai para o pneumo, já vai para o pneumologista, que vai ser um tratamento mais avançado, não vai ser uma monoterapia. E, de acordo com as drogas ali que você falou, a maioria dos pacientes vão usar mais os diuréticos, os anticoagulantes, oxigênio terapia se tiver alguma lesão como DPOC associado, né? E aqueles nomes difíceis todos que você falou, vai ser mais o pneumo, né, que vai entrar com esse tratamento, e alguns nem no Brasil tem. Então é algo bem específico. E o que você comentou também, não sei se você falou, mas da cirurgia e do transplante. O transplante, ele é o último recurso, só que ele não é muito utilizado por causa da sobrevida do paciente. Porque quando o paciente já precisa de um transplante, já é um paciente crônico, já é aquele paciente que já não tem um prognóstico bom, mas é feito em alguns casos, porém a sobrevida não aumenta muito assim, porque tem muita reação, né, de não adaptação no transplante. Você tem alguma dúvida? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Quer cooperar com a aula? Deixa eu ver aqui alguém. Bertone? Bertone não tá aí. Ah, tá aí sim. O Everson, deixa eu ver. E aí, gurizada? Matheus. Ah, que maravilha, hein? Parece que foi tudo muito bem explicado. Meninos, vocês têm mais alguma coisa para falar? Tanto a Nathalie quanto o Henrique? Não, era isso mesmo. Bom, mais isso mesmo que a gente tinha para falar. Perfeito, gente. Mais uma vez eu agradeço a vocês, tá? Sei que esse período é um pouco complicado e a gente coloca vocês nessas situações aí, é como se fosse um teste, um teste de adaptação. Então, mais uma vez eu agradeço a vocês, tá? Sei que vocês estão em um ano meio difícil, que é o temido quarto do terror, né? Vocês estudam feito uns condenados e não tem tempo para nada e não sei o quê. E eu valorizo bastante esse esforço de vocês, tá? Agradeço mais uma vez. E, é claro, agradecer também a presença da doutora Suelen pela contribuição. E acho que por hoje nós encerramos o nosso tema, tá? O pessoal que está no âmbito científico aí, tá? Por favor, continue na sala, que eu quero conversar algumas coisas. E, é claro, né? Quem não estiver no grupo também e se interessar pelos avisos que eu vou dar em relação à área científica e do simpósio, pode permanecer também, tá? Mas, a priori, a nossa aula se encerrou, tá? Obrigada, meninos. Obrigada pelo convite. Eu estou aí para ajudar com vocês.
E vou me adaptando também para explicar via online, que é bem difícil. É mais fácil quando explica, quando tem algo para escrever, mostrar, apontar, mas estou aí para contribuir com vocês também, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, viu, doutora? Muito obrigado mesmo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Henrique, você pode desfazer a tela, por favor? Tá, pessoal, só um minutinho.